Boa noite. Mais uma vez estamos aqui, sexta-feira, para o Evangelho da Casa de Francisco. Sejam todos bem-vindos. Por favor, só me deem um ok se estão ouvindo, se está tudo ok. Ok. Vamos já já iniciar o nosso Evangelho dessa noite. Muito bem, sejam bem-vindos, meus amigos. Na semana passada, quando me fizeram o convite para fazer o comentário do evangelho, na hora em que a pessoa me falou, na minha mente veio a palavra fé. E veio naquele momento, né, a palavra bem forte na minha mente, fé. E depois de um tempo, eu comecei a pensar outras possibilidades para a gente conversar hoje à noite. Mas, foi tão interessante que, eh, aconteceram muitas coincidências, que na realidade não são coincidências, que na psicologia Jung chama de sincronicidade, né. Eh, Todos os livros que eu abri, a partir daí, todos eles falavam sobre fé ou mostravam alguma frase que tinha a questão da fé. Então eu entendi que realmente essa noite a gente precisava falar sobre fé, né, porque eu primeiramente estou precisando exercitar a minha fé. E na realidade, quem não está precisando exercitar a sua fé nesses momentos tão desafiantes, como esses que nós estamos vivendo? Alguns mais, outros menos, mas estamos todos com as nossas dores e as nossas dificuldades, não é? E aí, para coroar toda essa história da fé, no domingo, todo domingo às 10 horas, na casa de Francisco, existe uma live, normalmente é uma palestra do nosso irmão, amigo Newton Souza, mas no domingo passado, houve na realidade, um relato de 3 trabalhadores, de 3 pessoas ligadas à casa, e coincidentemente eu fui assistir e falava justamente sobre fé. 3 relatos lindos, de diferentes, perspectivas, diferentes dificuldades, mas todos eles sendo relatados e usando a superação da fé, utilizando a fé como superação daquelas dificuldades. Então eu disse: "Realmente precisamos falar sobre fé hoje". Então nosso evangelho hoje será o capítulo 19, "A fé transporta montanhas". Nesse, nesse capítulo 19, ele se inicia com aquela passagem onde um senhor procura Jesus, se joga aos pés dele e diz: "Senhor, tende piedade do meu filho. Ele está lunático e ele está sofrendo muito. Ele se atira no fogo e se atira na água". Então Jesus pediu para trazê-lo, para trazer a criança, e Jesus expulsou o demônio e o curou. Logo depois disso, seus discípulos, que já tinham tentado inutilmente essa cura, perguntaram a Jesus: "Por que nós, outros, não pudemos expulsar o demônio, esse demônio?" E Jesus disse: "É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta daqui para ali, e nada seria impossível."
Essa passagem está no Evangelho de Mateus. Na realidade, quando Jesus estava falando sobre o grão de mostarda, é porque o grão de mostarda é um dos menores grãos que nós temos conhecimento, pelo menos na época de Jesus. E mais do que isso, é um grão muito pequeno, mas quando ele é plantado, quando ele é adubado, quando ele é regado, cresce e se transforma numa árvore linda e imponente. Então, é como a nossa fé, que também precisa ser adubada, precisa ser cuidada para crescer e dar frutos. E essas montanhas que Jesus nos fala nessa passagem, como tudo ele dizia em parábolas, em linguagem figurada, essas montanhas são as nossas dificuldades, são os nossos desafios, na realidade são as nossas limitações. O que Jesus estava ensinando aos seus discípulos e a todos aqueles que estavam ouvindo naquele momento é que nós, para ter fé, nós precisamos acreditar primeiramente em nós mesmos, que nós somos capazes, que nós somos filhos de Deus e que Deus está no controle de tudo. Jesus, sempre quando ele fazia uma cura, ele dizia: vai, que a tua fé te curou. Lembram quando aquela mulher do fluxo de sangue, no meio de uma multidão, ela disse que se eu tocar apenas a ponta das vestes de Jesus, eu vou ser curada. E ela fez isso e foi curada. No meio de uma multidão, Jesus percebeu, energeticamente, Jesus percebeu o poder da fé daquela mulher e a curou. Então, ela foi curada realmente pelo poder da fé. Uma das melhores definições de fé que eu, pelo menos, já tive a oportunidade de ver, foi feita por Emmanuel no livro Consolador. É uma definição muito linda. Ele diz o seguinte: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassa o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. É uma definição muito bonita, não é? E assim, a diferença quando a gente diz eu acredito, é uma expressão de crença. Você pode acreditar hoje e amanhã você pode não acreditar mais. Mas quando você diz eu sei, é seu espírito que sabe. Isso é eterno. Isso é para sempre. Quando perguntaram para Jung, Jung é um famoso psiquiatra suíço, né, o pai da psicologia analítica, o pai do criador de conceitos como arquétipos, como inconsciente coletivo. Numa entrevista em 59, perguntaram para ele se ele acreditava em Deus. Na realidade, queriam colocá-lo assim numa saia curta, porque ele fazia parte de uma academia, ele era um investigador, e naquele tempo as duas correntes não se conversavam, né? A religião e a corrente científica. Então, perguntaram a ele se ele acreditava em Deus. A resposta dele, que rendeu depois várias discussões, foi: eu não preciso acreditar, eu sei que ele existe. E ele disse: tudo o que aprendi me levou passo a passo para uma convicção inabalável da existência de Deus. Eu só acredito no que eu sei e que elimina acreditar. Portanto, eu não tomo a sua existência na crença. Eu sei que ele existe. A fé, ela é inata, né? Ela nasce, a gente traz isso com o nosso próprio espírito, ela é natural, é uma centelha divina que nós trazemos desde o início da nossa criação. Essa certeza que nós temos instintiva, até o próprio que se diz ateu, de que existe algo maior, que existe algo além, né? E não é algo mágico, não é algo que aparece de repente.
A fé precisa ser trabalhada e precisa ser cuidada. É um trabalho desenvolvido e assimilado durante toda a nossa vida. A fé não se impõe, ela é natural, ela está mais desenvolvida em alguns, mais robusta em outros e menorzinha em outros, né? Precisando ser cuidada. A fé é uma crença, confiança e a entrega, principalmente entrega. Ela não é uma muleta vantajosa que a gente vai usar só naqueles momentos em que estamos com muita dificuldade, com um desafio muito grande. Né? Ter fé é escutar e perceber dentro de nós as intenções divinas para a nossa vida. É, acima de tudo, saber que tudo está certo, mesmo que naquele momento a gente não consiga compreender. Ter fé em Deus é entregar-se a Ele e é acreditar que tudo faz parte de um propósito maior. Que mesmo que nesse momento, com a minha visão reduzida que nós temos aqui nesse mundo terreno, eu não possa compreender, eu não possa entender o que está acontecendo comigo, mas eu entrego. No relato de domingo, se vocês tiverem oportunidade, quem não assistiu, né, com certeza fica gravado nas mídias da Casa de Francisco, o relato lindo do nosso amigo Vitor, que foi emocionante, onde ele conta que ele passou por uma dificuldade extrema, crítica de doença, e na porta para entrar para a sala de cirurgia, para uma cirurgia altamente delicada, ele entregou a sua vida, a sua atual encarnação nas mãos de Deus. Isso é fé. Isso é uma fé enorme, porque é a fé através da entrega. Senhor, é o que for melhor para mim, eu entrego. Então, a fé é, muitas vezes, a gente vê a nossa vida, coisas que a gente fala, ai, não era isso que eu queria que acontecesse, isso é um desastre, isso é negativo na minha existência. Mas, às vezes, gente, é a vida articulando caminhos que nós temos que trilhar, porque nós temos que chegar em determinados caminhos para alcançar as nossas metas evolutivas enquanto ser espiritual, que aqui encarnados a gente não consegue ver. As felicidades, os prazeres são maravilhosos, mas eles são acomodantes, a gente se acomoda, a gente entra naquela zona de conforto. Então, a dor, ela vem nos sacudir, nos mostrar que nós precisamos sair dessa zona de conforto, nos reinventarmos, refazermos, né? É uma possibilidade de renovar as nossas rotas, os nossos caminhos. Então, por exemplo, a doença. Quando a doença chega para a gente, para vencermos essa doença, é necessário a gente interpretar o que esse sintoma está querendo me dizer. O que que esse sintoma, essa doença, está me alertando? Essa doença, antes de chegar ao físico, ela chega primeiro no perispírito, ela chega primeiro nas emoções e só depois ela bate no físico. O que que eu preciso mudar no meu psiquismo, nas minhas emoções? O que que essa doença está me mostrando? Existe um livro que se chama A Doença como Caminho. É esse livro aqui. Ele é maravilhoso, ele é de um neurologista e de um psicólogo. E ele fala esse caminho de cura que a doença nos traz. Nós, às vezes, temos sucessivos históricos de abandono e de decepção na nossa vida. Isso podem ser mensagens silenciosas nos alertando que o nosso grau de ilusão passou do limite, passou das contas. As perdas de pessoas queridas, que é uma das coisas mais difíceis e mais dolorosas, mas por mais dolorosas que sejam, pode ser a lição que a vida está nos dando para que a gente se livre de um apego excessivo,
de uma atitude possessiva, tanto para quem vai como para quem fica, por mais difícil que seja. E eu entendo que realmente é muito difícil. Talvez seja a lição mais dolorosa. Vícios de qualquer natureza está nos tentando mostrar de alguma forma que nós precisamos lidar e controlar melhor nossas emoções, nossos sentimentos, né? Desprezo ou desconsideração talvez venha nos mostrar que nós, ou nos ensinar que nós precisamos amar um pouco mais a nós mesmos. A fé, como força instintiva da alma, traz muitas possibilidades, infinitas e transcendentes. O poder da fé faz com que o espírito não tenha fronteiras e que tudo seja possível. Como nos ensinou Jesus em Marcos, né, no capítulo 9, no versículo 23, ele diz: tudo é possível àquele que tem fé. Mas a nossa fé, ela não pode ser uma fé cega, porque a fé cega leva ao fundamentalismo, leva ao fanatismo e ela destrói. Uma das maiores contribuições da doutrina espírita é nos ensinar que a nossa fé precisa ser uma fé raciocinada, precisa ser uma fé que esclarece, precisa ser uma fé que seja compreendida e, acima de tudo, uma fé que seja posta em prática. A fé raciocinada, ela se apoia em fatos e lógica, e não basta ver para crer, é preciso compreender. Por isso, Kardec inicia o Evangelho com essa máxima que todos nós conhecemos muito bem, não é? Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão frente a frente, face a face, em todas as épocas da humanidade. Bom, meus amigos, paz e bem, uma noite maravilhosa e que Jesus possa iluminar, que possa acolher a nossa fé. Boa noite. Paz e bem.